tornar o quê? A justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. Pastor Luciano, eu não estou entendendo. Nós vamos hoje nos aprofundar mais sobre o que é se tornar, o que é ser a própria justiça de Deus. Amém? Vamos lá. E no livro de Tiago, se você trouxe a Bíblia, por gentileza, Tiago 5. O livro de Tiago, ele fica depois do livro de Hebreus. Tiago, capítulo 5, 16. No meio do versículo diz assim: muito pode na sua eficácia, o que, gente? A súplica de um justo. Vamos entender o que significa isso. Muito pode na sua o quê? Eficácia. O que significa isso? O que é uma coisa eficaz? O que é uma coisa eficaz, gente? O que é uma coisa eficaz? É algo que não falha. Amém, gente? Que é eficaz. Você toma um remédio eficaz, você toma ele, batata, você é curado do problema, não é isso? Ou seja, quando a Bíblia fala muito pode por sua eficácia, a súplica de quem? Daquele que se tornou a própria justiça de Deus. Porque justo, na verdade, está querendo diminuir o que você se torna quando você se torna a justiça de Deus. Amém, pessoal? Quando você se torna a própria justiça de Deus, você está se tornando um justo. Então, o que significa isso? Que quando o justo ora, a oração dele é eficaz. Amém, gente? Ou seja, o que ele pede acontece. O que ele clama se cumpre. De repente a pessoa está dizendo assim: pastor Luciano, mas por que então eu tenho orado e muitas vezes não tem vindo a resposta que eu preciso? A pergunta é a seguinte: você tem se tornado a própria justiça de Deus? E eu espero que nessa noite todos saiam daqui dizendo: eu me tornei a própria justiça de Deus. Porque as pessoas de manhã saíram daqui assim, pessoal. Elas saíram dizendo: hoje minha vida mudou. Em nome de Jesus, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que nós vamos falar hoje, porque eu creio que você vai sair daqui dizendo: eu me tornei a própria justiça de Deus. Porque quando você se torna a própria justiça de Deus, o que você ora acontece. Eu me lembro de uma pessoa que se tornou a própria justiça de Deus. Sabe o que ela fazia, pessoal? Quando alguém contava um problema para ela, ela dizia: me dá aqui seu nome, porque eu vou orar e o meu Deus vai responder. Batata. Ela orava, o milagre acontecia. Por isso que uma multidão de pessoas chegavam para ela e davam os seus nomes, davam os seus pedidos, e os milagres aconteciam. Porque muito pode na sua eficácia a súplica de um justo, de alguém que se tornou a justiça de Deus. Amém, gente? Aí algumas pessoas perguntam: pastor, quando é que eu me torno a própria justiça de Deus? Sabe quando, pessoal? Quando eu nasço de novo. Quando eu me torno uma nova criatura. Quando eu me torno uma nova pessoa. Eu me torno a própria justiça de Deus quando eu me entrego de corpo e alma e espírito ao Senhor Jesus. Não é só quando eu frequento a igreja, não é só quando eu passo a ler a Bíblia, ou quando eu faço um jejum, ou porque eu me tornei, eu comecei a frequentar algumas reuniões, haja a sua justiça de Deus. Não. Você se torna a justiça de Deus, pessoal, quando você realmente entrega toda a sua vida ao Senhor Jesus. Quando você realmente está vivendo uma vida toda voltada para Ele. Amém, gente? E quando eu faço isso, olha só, Romanos capítulo 5, versículo 17, olha só o que acontece quando eu entrego minha vida ao Senhor Jesus. Vamos ler, pessoal? Romanos 5, 17. Se você quiser abrir a Bíblia aí, pode abrir. Então
Romanos 5, versículo 17, ou se quiser ver pelo telão, Romanos 5, 17, posso ler? Diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, olha a justiça aí, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, o que Paulo aqui, pessoal, está falando aos romanos? Ele diz o seguinte: olha, assim como a morte entrou por um homem só, a morte entrou por quem, pessoal? Quem lembra? Por Adão. Amém, gente? A morte entrou no mundo por Adão, o pecado entrou no mundo por Adão e Eva. Mas assim como a morte reinou através de uma pessoa, agora nós recebemos a abundância de graça, dom da justiça e reinarão em vida. Amém, gente? Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então vamos entender, quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, porque não está dizendo que é por meio só do seu estudo, por meio só do seu trabalho, por meio só do seu carisma, está escrito ali que é por meio de quem? De um só, a saber, Jesus Cristo. E quando eu entrego minha vida ao Senhor Jesus de corpo, alma e espírito, o que diz ali, pessoal? Eu vou reinar em que, gente? Ajuda o pastor, pessoal, por favor. Eu vou reinar em que, pessoal? Eu vou reinar em vida. Eu vou reinar em vida. O que significa reinar em vida, gente? Quando uma pessoa reina em vida, você pode ver o rei, o país pode estar passando a pior situação. Será que a crise chega lá nos aposentos do rei, pessoal? Hein, gente? Pode ser todo mundo escravo, todo mundo na miséria, o rei está comendo melhor. Ou não é assim? É ou não é? Você acha que a crise chega na Dilma? Hein, pessoal? Você acha, gente, que ela diz assim: ah, não vou comprar, vou comprar esse mais. Ela vai no supermercado e diz assim: eu vou comprar esse mais barato aqui, porque, poxa, a conta está vindo muito alta, deixa eu comprar um mais em conta aqui. Ela faz isso, pessoal? Porque tem cristão que acha que o reinado dele só vai ser com Cristo. Ah, não, quando eu estiver lá com Jesus, quando eu estiver lá na glória, lá eu vou ter uma vida maravilhosa. Com certeza, infinitamente melhor do que a vida que nós temos aqui. Mas enquanto você estiver aqui, diga assim: enquanto eu estiver aqui, minha vida tem que ser de vitória. Amém, gente? Minha vida tem que ser de vitória, minha vida tem que ser de bênção. Enquanto você estiver aqui, pessoal, você tem que reinar em vida. Se você não tem visto isso na vida de alguns cristãos, é porque eles não assumiram ser justiça de Deus. Se você não tem visto isso na vida de alguns crentes, é porque eles não assumiram ser justiça de Deus. Porque quando a pessoa se torna a justiça de Deus, ela reina em vida. Ela passa a luta, passa, mas ela logo vence a luta e logo ela está dando testemunho da vitória dela. Eu falo isso, pessoal, sabe por quê? Porque eu estou vendo isso no local da fé. As pessoas que estão vindo, as pessoas que realmente estão buscando, as pessoas que se entregam, pessoal, pode não estar muito rápido, mas elas estão mudando de vida. Pode ser de uma forma paulatina, assim lenta, algumas um pouco mais rápida, outras um pouco, porque no meio do caminho a gente dá umas tropeçadas. O ser humano é assim, não é, pessoal? No meio do caminho a gente tropeça, mas a gente levanta e continua a jornada. Mas, gente, aqueles que estão vindo buscar, Deus tem dado livramentos, Deus tem guardado, Deus tem aberto portas. E quando a pessoa acha que não vai ter mais jeito, Deus vai lá e dá o socorro. É o que tem acontecido aqui. Graças a Deus por isso. Não tem uma pessoa que eu possa dizer: Deus não está atendendo ela. Aquelas que estão realmente vivendo uma vida em Cristo, estão obedecendo o que o homem de Deus fala aqui no altar pela palavra.
não quero que você obedeça minha voz, eu quero que você obedeça aquilo que eu estou falando em cima da palavra. Não quero que você obedeça o pastor Luciano, mas se você obedecer a palavra de Deus, porque só por meio dele você vai reinar em vida. Não vai ser por outro meio, gente. Você pode estudar, tem gente PhD que está desempregada. Tem gente que tem 5 formações que estão desempregadas, estão vivendo uma situação difícil, porque não depende apenas da sua capacidade ou da sua condição, vai depender da sua vida com Cristo. Está dando para entender, gente? Vai depender da sua entrega, você se tornar realmente a própria justiça de Deus. Por isso que nós temos que viver como está escrito em Romanos mesmo. Abre aí, Romanos 1,7, gente. 1,17. Romanos 1,17 diz assim: olha como que eu tenho que viver. Olha só como que a justiça de Deus se revela. Posso ler? Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Primeiro, eu tenho que estar vivendo minha vida em cima do Evangelho, sobre a palavra de Deus. E além de viver a minha vida sobre a palavra de Deus, diz aqui, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O que é viver por fé? A sua vida pautada em cima da fé. Gente, nós temos que viver uma vida pautada em cima da fé. Então, o que significa isso? Eu acordo, eu já lembro da fé, igual hoje de manhã. Quando eu acordei, eu já pulei do lado da cama para buscar o meu Deus. Saio de manhã, amém, gente? Antes, eu já oro antes de... Mas todo dia eu desço, às vezes, para ligar o carro, para poder sair, lá eu falo com Deus. Deus vai à frente, Deus me guarda nesse dia, Deus toma a direção do meu dia. Eu venho para a casa de Deus, Senhor, toma a direção do meu dia. Eu entro aqui na igreja, eu dobro o meu joelho no altar, Senhor, toma a direção do meu dia, abençoe o meu dia. Então, a gente vive o dia inteiro por fé. Porque eu sei, pessoal, que se não for por fé, as portas não se abrem. Procuro vigiar minha vida, procuro vigiar os meus caminhos, procuro vigiar o que eu falo, o que eu faço, o que eu penso, as atitudes que eu tomo. Por quê? Porque eu vivo por fé. Por fé. Agora, quem não vive por fé é cristão só no tempo que ele está aqui dentro da igreja. Ele não é cristão em casa, gente. Ele não é cristão no trabalho. Ele não é cristão quando está perto dos amigos. Então ele não tem vivido com fé, de fé em fé. Não tem vivido de fé em fé. Por isso também, como diz ali, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Em outras palavras, Deus só vai revelar a justiça dele, gente, se eu viver a minha vida pautada no Evangelho e se eu viver por fé. Amém? É aquilo que eu falei. Por isso que tem pessoas que as orações dela não têm sido eficazes, ela não tem orado e tem sido respondida, ela não tem reinado em vida, pelo contrário, ela tem sido escravizada em vida. Ela é escravizada pela doença, escravizada pelo problema financeiro, escravizada pelas situações que o mundo tem apresentado. Ela tem vivido uma vida escrava aqui na terra. Por quê? Porque de repente ela não tem vivido por fé, ela não tem se tornado a justiça de Deus. Entenda uma coisa, gente, se você entregar a sua vida para Jesus de verdade, realmente assumir sua fé, você vai, toda oração que você fizer, você vai ser atendido. Toda, eu não estou falando uma, duas, eu não estou falando algumas, eu estou falando toda oração que você fizer. Eu estou dizendo que você vai reinar em vida. Eu estou dizendo que você vai ter uma vida de rei em vida. Você pode não ter a vida de um rei, de um grande país, mas você vai ter uma vida de um rei.
Ou seja, o que significa isso? Uma vida separada até daqueles que estão ao seu redor. Ninguém toca no rei, porque o rei tem guardas. O rei é protegido, o rei está guardado. O rei vive uma vida blindada. É assim, é o que ele está querendo dizer. Ele vai ter guardas ao seu redor. Amém, gente? Guardas espirituais ao seu redor. Ele vai estar protegendo. O que os outros sofrem, você não vai sofrer. Ele mostrou isso, pessoal, em Êxodo, quando o povo de Israel estava no Egito. Você que está assistindo 10 mandamentos, eu não estou assistindo, porque geralmente é o horário que eu estou na igreja, mas eu acredito que deve estar passando sobre as pragas agora. O que mostra? Enquanto o sofrimento estava na vida dos egípcios, não atingia a casa dos judeus, porque nós somos um povo separado. Mas eu não sou judeu, mas nós somos também filhos de Abraão pela fé. Então você também é digno você também você também é merecedor da promessa de Deus. Você também pode receber a promessa de Deus na sua vida, se você viver por fé. Amém, gente? Amém. A justiça de Deus, ela se revela, pessoal, em 4 níveis. Vamos ver o primeiro nível. Em 1 João capítulo 1, 9. João está lá perto do Apocalipse. É um dos últimos livros da Bíblia, pessoal. 1 João 1,9. A justiça de Deus se manifesta em 4 níveis. Qual é o primeiro nível, gente? Os seus pecados foram perdoados. Quando eu vivo uma vida com Cristo, os meus pecados são perdoados. Vamos lá, João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos entender. Pastor Luciano, então quer dizer que a pessoa que está servindo a Cristo, ela não vai pecar mais? Então, o senhor está falando que a gente tem que viver por fé. Então quer dizer que nunca mais eu vou pecar? Não, existe uma diferença muito grande. Nós ainda pecamos. Só que a diferença, pessoal, é que quando eu vivo por fé, eu posso até pecar, mas eu não vivo no pecado. Eu não vivo no pecado. Vou dar um exemplo para você. Você cristão, está vivendo por fé. Você comete um erro, você comete um pecado, o que você tem que fazer? Está escrito aqui: eu vou e confesso o meu pecado para Deus. Senhor, eu errei, eu pequei, eu fiz o que eu não devia, eu falei o que não devia, eu agi como não devia. Pronto, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Ele só não quer que você viva no Eu estou falando isso porque tem gente, pessoal, que ela começa a viver por fé, aí acontece, ela comete um erro, aí ela fala, fala igual, pisei na jaca. Aí o que ela faz? Já que eu pisei na jaca mesmo, o que eu vou fazer? Não vou mais na igreja, vou mergulhar no pecado. Não faça isso, continue vivendo por fé, apenas confesse o seu pecado a Deus, pede força para Ele e não faça mais. Ele é fiel para te perdoar, gente. Não deixa o diabo, que é acusador, ficar apontando o dedo para você, te acusando. Você não é capaz, você não tem condição, você não é merecedor. Nós somos merecedores sim por Cristo. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você passa a ser merecedor sim, pessoal. Por que você é merecedor? Porque você aceitou o Senhor na sua vida. Então você é merecedor, você é digno sim. A gente fala que nós somos indignos, mas a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Cristo, nós somos dignos de receber a vitória, de reinar em vida.